Olá mamãe, seja bem-vinda ao meu canal. Eu, mamãe Aline, vou falar sobre um assunto que é muito polêmico na maternidade: rede de apoio. Será que é bom? Será que não? Será que ajuda mesmo? Será que atrapalha? Nós vamos descobrir agora. Vem comigo! Mamães, a gente sabe que muitas coisas na maternidade, o que vivemos nela é experiência pessoal. E esse assunto em questão é uma das coisas que as mães acabam experimentando e tendo as suas percepções, opiniões e dividindo experiências boas ou ruins. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero explicar o que é a rede de apoio e para que ela serve. Existem duas redes de apoio. A primeira é aquela que faz parte da família do casal. E a segunda é a rede de apoio paga, onde os pais contratam alguém para ajudar. Essas duas redes servem para contribuir com uma melhor organização do lar e também da rotina do bebê ou da criança. E é aí que entra o X da questão. Geralmente, a primeira opção do casal é utilizar a rede de apoio familiar, porque de certa forma eles economizam financeiramente e têm a oportunidade de ter pessoas de confiança, diferente da rede de apoio paga, que é necessário incluir o custo dessa ajuda e treinar ainda a pessoa para ajudar nesse lar. O que muito se discute e divide opiniões aí sobre a rede de apoio é como isso afeta aquela família que está recebendo ajuda. A gente vê muitas mamães que buscam alguém para ajudar, às vezes por insegurança ou porque tem que ir trabalhar, ou às vezes o parceiro que não pode ficar por muito tempo perto do bebê, por conta do trabalho também. Cada caso é um caso e não tem certo ou errado em relação a isso. Mas também vemos muitas mães reclamarem sobre como isso afeta a vida dos filhos. Então o que eu vou te contar aqui é a minha experiência e eu vou te explicar porque eu e meu marido tomamos a decisão que tomamos. Quando eu estava grávida do meu primeiro filho lá em 2020, eu e meu esposo tivemos uma conversa de como seriam os cuidados com meu filho. Na época, eu trabalhava como prestadora de serviço, mas não era nada formalizado. Eu sabia que não teria licença maternidade e que eu teria que me organizar para atender as demandas de trabalho e mais os cuidados com meu filho. Além disso, o meu esposo também estava com uma carga de trabalho bem grande e o salário dele era o principal da casa. Foi aí que a gente conversou e resolvemos que o meu esposo me ajudaria conforme ele pudesse em relação ao bebê. E eu congelaria os contatos dos meus clientes até os 6 meses de vida do meu filho. E dessa forma eu não pegaria nenhum trabalho para que eu pudesse me dedicar ali à maternidade. Com essa decisão, a gente decidiu não ter uma rede de apoio familiar muito presente e nem pagar por uma ajuda. Quando eu falo uma rede de apoio familiar presente, é, por exemplo, ter pessoas dentro da nossa casa revezando para nos ajudar a cuidar do bebê, a cuidar das tarefas da casa e assim vai. Eu lembro que em algumas visitas dos nossos pais, eles foram bem solícitos. E mesmo sem pedir ajuda para eles estavam lá e ajudavam a gente. Mas era um momento de visita marcada e a gente sempre controlava quando eles iam lá, quando eles não iam. Vale lembrar também que a gente estava no meio de uma pandemia. Então a gente era meio chato em relação a essas visitas. A gente se organizava, tinha certo controle, mas sempre que eles estavam ali presentes, eles ajudavam a gente numa coisinha ou outra. Mas voltando, durante a gestação, após ter tomado essa decisão, nós nos reunimos com os nossos pais e tentamos explicar ali para eles o porquê que a gente queria ficar com o nosso filho sozinhos em casa. A gente tinha em mente que essa não era uma tarefa deles, e sim nossa. Apesar de toda a disponibilidade da minha mãe e dos pais do meu marido de vir e nos ajudar, a gente quase não usou essa ajuda. O que torna a rede de apoio complexo é que, será que essa rede de apoio foi preparada antes para ser a sua rede? Por exemplo, você não precisa de ajuda com o bebê, mas sim com a casa. Será que essa rede de apoio vai entender essa sua decisão? Será que eles não vão influenciar na sua rotina como mãe, na sua rotina pessoal, até na vida conjugal de vocês? Agora um exemplo contrário. Será que vocês, pais, não estão esperando que a rede de apoio faça aquilo que vocês deveriam fazer? Por exemplo, cuidar da rotina de alimentação, de sono, atividades. Será mesmo que a melhor opção para o seu filho é você terceirizar isso? Porque pra gente que tá cansada, tem que trabalhar e o principal que a gente tá acordando à noite, pode até ser uma opção mais fácil. Mas pro nosso filho, será que vai estar ajudando esse bebê, essa criança a ter
bons hábitos? Será que esse apoio vai ajudar mesmo o bebê ou a criança a ter temperança, afetividade, que favoreçam o seu desenvolvimento físico e emocional? Será que os pais estão preparados para ouvir um não dessa rede de apoio em algum momento? Se essa rede de apoio, por exemplo, não puder te ajudar naquele momento, naquele exato momento que você está passando ali por um aperto, será que vocês são capazes de entender esse não? De ficarem chateados ou se sentirem inseguros de ter que ficar com a criança num momento de aperto, ou até mesmo de ficar preocupado com isso? E sobre as intromissões, que elas podem surgir na sua casa, na sua rotina, na rotina do seu filho, na rotina do seu marido. Bom, mamães, a verdade é que a rede de apoio familiar geralmente não recebe para poder cuidar ali do bebê ou da criança. Se ela não recebe, ela está te fazendo um favor. E se ela está te fazendo um favor, você não tem direito de reclamação. Ah, mas Aline, eu não posso reclamar se eu não estiver gostando de alguma coisa que estiverem fazendo com meu filho? Não, não é isso. Você não tem o direito de reclamar sobre ajuda prestada a você. Então, existe uma diferença. Na ajuda paga, você tem como controlar aquilo que você quer que seja estabelecido ali na vida do seu filho. Já na vida familiar, a gente conta com a experiência do outro aplicada em cima dos nossos filhos. Então, por isso que geralmente não tem como se reclamar. No fundo, é família, gente. Agora presta atenção, eu vou te contar mais uma experiência minha. No início, eu lidava com algumas coisas de forma muito ruim, até entender que algumas coisas que eu passava não mudavam o fato de como eu cuidava do meu filho. E às vezes uma intromissão, um conselho disfarçado de palpite, que é o que a gente vive muito na maternidade, não interferia em nada, absolutamente em nada, em como eu cuidava do meu filho. Essa foi a principal forma que eu descobri de viver a minha maternidade em paz. Ah, e o que isso tem a ver com a rede familiar ou a rede paga? Sim, às vezes a gente acaba vivendo dentro da rede familiar, ou às vezes até apaga mesmo, uma certa intromissão de como você vai cuidar do bebê, o que tá certo, o que tá errado para aquela pessoa e não para você. E às vezes dar essas satisfações acabam irritando a mãe. E essas coisas precisam ser lidadas geralmente quando a gente tem ali a rede de apoio familiar. Já na rede de apoio paga, às vezes a gente acaba escutando uma coisa ou outra, mas geralmente é mais difícil, porque você está pagando para que a pessoa aplique aquilo que você gostaria de aplicar com seu filho. Por isso, a mãe e o pai devem sempre estar conectados, conversando sobre aquilo que é necessário para a vida daquela criança, para que não haja nenhum problema futuro na vidinha dela. E lembre-se, mesmo se você quiser contar com essa rede, é muito importante deixar qual é a regra do seu jogo. Estejam preparadas também para ouvir o não. E estejam preparadas para vocês substituírem essa rede de apoio familiar por uma outra coisa, uma outra forma de lidar com a situação. O parto a gente chama de caixinha de surpresa e pode ser que você venha sim a precisar da rede de apoio familiar. Não tenha vergonha disso. Se você precisar, tudo bem. E não tem problema nisso. É saber que se você precisa de ajuda, você pode pedir. E se a pessoa puder te ajudar, ótimo. Se não, sempre arrumar ali uma outra opção. Aliás, se você quer saber como que foi o parto do meu primeiro filho, que teve sim uma surpresinha, clica aqui nesse card. E aí, você já decidiu se vai ter uma rede de apoio presente? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, ok? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Um beijo! Tchau! É a mesma coisa que eu chego pro Pedro e falo assim, Pedro, hoje não tem suco. Ele fica resmungando porque não tem suco pra ele tomar. Ele tem que entender que hoje não tem. Isso é temperança. Ensinar a pessoa a esperar, ter um outro momento, aquilo ali é o que serve. Geralmente com vô e vó isso não funciona não, meu filho. Quero suco. Pera aí. Vai lá na árvore, corta a fruta, traz... Vô e vó é assim. Planta. Não é não? Vai.